passada, nós fizemos uma exposição um tanto inusitada, né? Nós expusemos algo que não aparecia no livro, expusemos algo que não estava no texto, por incrível que pareça. Há uma ausência completamente estranha no texto de Esther. Que ausência que é essa? Deus. Deus simplesmente não aparece no livro de Esther. O nome de Deus não é mencionado uma única vez nesse livro. Então algumas pessoas perguntam, por quê? Por que Deus não aparece em um livro da Bíblia? Será que esse é um livro pagão, um livro que foi apropriado posteriormente pelos judeus, depois pelos cristãos? Não. Por mais que Deus não apareça explicitamente no texto, nós argumentamos na semana passada que Deus é a principal personagem desse livro. Deus age de maneira invisível no livro de Esther. E a sua presença se evidencia, sobretudo, pelas coincidências que acontecem nesse livro. Como vocês devem se lembrar do que nós falamos na semana passada, né? Há uma série de coincidências no livro que indicam claramente que uma mente inteligente estava preservando os judeus. Uma mente inteligente estava coordenando os eventos da história de tal forma que no final das contas os judeus fossem salvos das mãos dos persas, tá? Então foi sobre isso que nós falamos na semana passada. E hoje nós pretendemos entrar no texto de Esther propriamente dito. Peço a vocês então que abram suas Bíblias em Esther 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E sim, o Marcos já apontou no grupo, né, que eu não costumo falar sobre tantos versículos assim. Mas um texto narrativo é um pouco diferente do texto de uma epístola. Nós não podemos cortar muito um texto narrativo, senão ele acaba perdendo sentido. Esther 1, do 1 até o 8. Aconteceu nos dias de Xerxes, e vejam que se vocês estão usando a Bíblia da igreja, aparece uma nota de rodapé, né? Literalmente, Assuero. Assuero é o nome que aparece no texto hebraico. Então, sempre que aparecer Xerxes no texto, eu vou ler Assuero, tá bom? Aconteceu nos dias de Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Quando Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, aconteceu no 3º ano de seu reinado que ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Assim estavam diante dele os poderosos da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou as riquezas de seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Depois daqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto a ricos quanto a pobres. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas a argolas de prata e a colunas de mármore com cordões de linho fino de púrpura. Havia assentos de ouro e de prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. O vinho real era servido fartamente em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. E cada um recebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Amém. Esse é, então, o nosso texto de hoje. Antes de nós começarmos a falar sobre ele, eu quero apenas falar algo a respeito da estrutura das nossas pregações sobre Esther. Elas vão ter mais ou menos uma estrutura fixa. Bom, vocês sabem que eu sou um pregador expositivo, então eu falo sobre o que está no texto. Eu tento explicar o texto e depois fazer aplicações ao nosso dia a dia, à nossa vida do século XXI. Mas entre a exposição e a aplicação, nós teremos aqui uma sessão, tá? A sessão vai ser intitulada Onde Estava Deus? Porque Deus não aparece nominalmente no livro de Esther, como eu já disse para vocês. Depois que nós expusermos o texto, nós vamos tentar responder a essa pergunta: onde estava Deus enquanto tudo o que é narrado acontecia? E depois faremos algumas aplicações, tá bom? Esse é o percurso que nós vamos seguir então. Essa história registrada em Esther, nós devemos nos lembrar, trata dos judeus da diáspora. Quem lembra o que eram os judeus da diáspora? Isso, exatamente. Há uma diferença entre exílio e diáspora. O exílio é impositivo. Alguém é levado por força para fora da sua terra. A diáspora é voluntária. Os judeus que viviam em Suzã, nessa época, estavam vivendo lá porque queriam. Tá? Não havia nada que os obrigasse a continuar vivendo em Suzã. Se eles quisessem, a qualquer momento eles poderiam voltar para a sua terra natal, poderiam voltar para Judá.
mas eles voluntariamente optaram por continuar vivendo em Suzã. O livro de Esther trata dessa comunidade diaspórica e judaica que vivia na cidade de Suzã. Essa comunidade tinha transformado a terra estrangeira em terra materna. Eles habitavam muito longe de Jerusalém, onde Deus habitava, onde ficava a casa de Deus. E algumas perguntas cruciais que essa comunidade precisava responder. Será que o Deus de Israel era simplesmente o Deus de Israel? Será que ele não poderia nem tinha ingerência sobre outras nações, sobre outros povos? Será que a sua área de atuação estava restrita às fronteiras de Judá? Será que o Deus de Israel não tinha poder para agir entre os persas, na cidade de Suzã, ou entre os povos estrangeiros? Será que quando os persas permitiam os judeus retornarem ao seu território, eles tinham de certa forma confinado a ação do Deus de Israel à cidade de Jerusalém ou à província de Judá? Será que eles tinham finalmente conseguido domar o grande Deus de Israel, que no passado se gloriava de grandes feitos? Será que o Deus de Israel estava impotente diante de todo o poderio persa? Quando nós olhamos para o livro de Esther e percebemos que o nome de Deus não é mencionado sequer uma vez, nós podemos ter a impressão de que os persas finalmente tinham conseguido domesticar o Deus de Israel. O Deus de Israel estava confinado a um pequeno território do mundo, a uma pequena província do grande Império Persa. Mas nada mais longe da verdade do que isso. O Deus de Israel, como nós vamos perceber, é o Deus de todo o mundo. O cenário com o qual nós nos deparamos, logo no início do livro de Esther, tende a acentuar essa impressão de que o Deus de Israel não podia atuar na Pérsia, não podia atuar na cidade de Suzã especificamente. Por quê? Vamos tentar considerar esse texto para ver até onde ele nos conduz. Nós vamos tentar responder a 4 perguntas: quem, onde, quando e o que. Quem é a pessoa, quem é o personagem que nos é apresentado aqui nesse texto? Assuero, ou Xerxes em algumas traduções. Eu tinha dito para vocês, quando nós ainda estávamos estudando Romanos, que eu buscaria fazer uma tradução do livro de Esther para apresentar para vocês. Acontece, porém, que eu simplesmente não tenho tempo para fazer isso. Tá? Traduzir do hebraico é realmente muito difícil e eu acabei projetando um passo maior do que minhas pernas. Não vai ser possível. Mas em muitos momentos eu vou apontar para vocês alguns casos em que o texto da nossa Bíblia em português se afasta do original hebraico. Isso acontece já no primeiro versículo. As exposições que eu faço para vocês, eu baseio sempre no texto original da Bíblia. Tá? Então eu quero fazer alguns apontamentos para vocês aqui. O que esse primeiro versículo diz, literalmente, é: e sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, etc. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para a expressão aquele Assuero. Na versão da O Assuero que reinou. O Assuero que reinou, beleza, tá bom também. Tá? O que acontece aqui é que o narrador aparentemente está diferenciando esse Assuero que ele menciona de outro Assuero que existiu. O livro de Daniel, por exemplo, menciona que o pai do rei Dario I se chamava Assuero também, uma figura desconhecida de outras fontes históricas. Quando o autor de Esther diz, aconteceu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou sobre 127 províncias, ele está diferenciando esse Assuero de quem está falando de um outro Assuero que existiu. Tá? Esse Assuero que aparece no livro de Esther é muito provavelmente aquele monarca que nas fontes gregas, principalmente de Heródoto, recebe o nome de Rodrigo Santoro. Recebe o nome de Xerxes. Tá? Acredito que todos vocês tenham assistido 300. Assistiram, né? 300. Rodrigo Santoro interpretou Xerxes no filme 300. Esse Assuero, então, muito provavelmente, é esse Xerxes mencionado nas fontes gregas. Xerxes reinou do ano 486 ao ano 465 a.C. É nesse período da história que a história de Esther se passa. Xerxes era filho do grande rei Dario I. E Dario I foi o rei que deu início às chamadas guerras médicas contra os gregos. O filme 300 de Esparta fala justamente dessas guerras, dos persas contra os gregos. Foi Dario I, o pai de Assuero, o pai de Xerxes, que deu início a essas guerras. Assuero daria continuidade a essas guerras e seria vergonhosamente derrotado, como nós vamos ver daqui a pouco.
O texto ainda nos fala mais a respeito de Assuero. Fala que ele dominou 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia. Mas não se deixe enganar por esses termos, tá? Índia e Etiópia não equivalem aqui à Índia moderna e à Etiópia moderna. Os países modernos seriam Paquistão e Sudão. O reino de Assuero ia desde o Paquistão até o Sudão atual. Tá? Era um reino vastíssimo, um dos maiores reinos de toda a antiguidade. E esse reino estava dividido em 127 províncias. A divisão principal do reino persa, do Império Persa, eram as satrapias. Talvez vocês já tenham ouvido falar das satrapias em algum momento nos estudos de vocês no colégio, né? As satrapias eram como se fossem estados. E dentro das satrapias havia diferentes províncias. As satrapias, no período de Assuero, eram cerca de 30. Mas o narrador do livro de Esther menciona 127 províncias. Ele opta por mencionar um número maior, porque ele quer chamar a atenção do leitor para a grandiosidade do reino de Assuero. Ele quer apresentar Assuero para o leitor como uma figura majestosa, como uma figura extremamente elevada, tá? Como uma figura quase divina. A intenção do narrador é nos apresentar um Assuero extremamente grandioso, extremamente majestoso. Por exemplo, suponhamos que nós tivéssemos a intenção de salientar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem controle exaustivo sobre todo o território nacional. Em vez de nós falarmos que ele governa, ou que ele preside os 26 estados, nós poderíamos falar, ao invés disso, que ele domina os 5.570 municípios brasileiros. Isso passaria, para quem ouve o discurso, a impressão de que o controle do Bolsonaro sobre o território nacional é ainda maior. Exatamente isso que o narrador de Esther faz aqui. Tá? Ele nos oferece uma cifra maior. Ele não opta por mencionar as 30 satrapias, ele menciona as 127 províncias, para que o leitor saiba que o controle de Assuero era total sobre o seu império. Ele dominava minuciosamente cada uma das partes do seu império. Não havia um único centímetro quadrado, segundo o narrador, que você pudesse percorrer no Império Persa sem estar debaixo do senhorio de Assuero. Ele, de fato, era um senhor absoluto sobre a terra da Pérsia. Bom, onde a história se passa? No versículo 2, nós lemos: quando Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. Então a história se passa em Suzã. Suzã era uma das 4 capitais do Império Persa, ao lado de Ecbátana, Babilônia e Persépolis. Essas eram as 4 capitais do Império Persa. E segundo o texto, literalmente, Assuero se assentou sobre o trono de seu reinado, que está em Suzã, a fortaleza. Suzã, a fortaleza. Fortaleza, em hebraico, é o termo birá. Birá. O que significa birá? Eu vou ler para vocês a definição de uma comentarista bíblica chamada Joyce Baldwin. Ela diz o seguinte: birá é um antigo empréstimo com equivalentes no assírio e no persa e significa acrópole, o complexo do palácio fortemente fortificado dentro da cidade e elevado acima dela, nesse caso, cerca de 120 pés. 120 pés são aproximadamente 36 metros. Tá? Então, acrópole, ao Birá, né, era o ponto mais alto da cidade, o ponto mais alto da fortaleza. Era lá que se achava o palácio do rei. Tá? Ele estava elevado acima de toda a cidade de Suzã. Ele podia observar a cidade de Suzã de cima para baixo, porque o seu palácio ficava exatamente no ponto mais alto da fortaleza, no ponto mais alto da cidade. E o que é bem interessante é que o rei aparece assentado aqui. O rei se assentou no seu trono na cidadela de Suzã, ou em Suzã, fortaleza. O verbo assentar-se não aparece na nossa tradução, não aparece aqui no século XXI, mas ele aparece no texto hebraico. Tá? Isso indica que o rei Assuero finalmente estava gozando de um período de paz no seu reinado. Ele havia acabado de consolidar o seu reino na região do Egito e agora estava desfrutando de paz. Ele pôde se assentar finalmente, ele pôde se assentar para festejar, para dar um grande banquete, como nós veremos na sequência do texto. Bom, quando essa história se passa? Versículo 3, parte A. Aconteceu no 3º ano de seu reinado. Se esse Assuero for de fato Xerxes I, o 3º ano de seu reinado seria 483 a.C.
E essa data, como nós vamos ver, é importantíssima para que nós possamos entender bem o que se passa no texto, 483 a.C. E o que acontece exatamente? Vamos lá então. O que acontece é que ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Assim estavam diante dele os poderosos da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. O rei deu uma suntuosa festa, regada a muita bebida para os seus oficiais mais ilustres. O termo festa, ou banquete, em hebraico é mishtê. Mishtê vem do verbo shatá, que significa beber. Então, aqui nós não temos um tipo qualquer de festa. Nós temos uma bebedeira generalizada. Nós temos uma Oktoberfest em tamanho estrondoso, né? Uma coisa que dura 180 dias. Não se trata de uma festa qualquer. Trata-se de uma bebedeira que dura 6 meses. 6 meses. Repare que todas as cifras que o narrador oferece são grandiosas. O narrador o tempo inteiro quer nos levar a enxergar com clareza que esse Assuero era um rei magnífico, extremamente rico, extremamente duro no seu governo. A finalidade desse banquete, como nós vemos no texto, era o enaltecimento do próprio rei Assuero. O que ele queria fazer segundo o texto? Ele queria apresentar para os nobres, para os poderosos da Média e da Pérsia, as suas riquezas. Ele queria que todos vissem que ele era rico. E por que ele queria fazer isso? Nós aprendemos de Heródoto, historiador grego, que Xerxes, nosso Assuero, se reuniu com os poderosos do seu império no ano 483 a.C. E a finalidade dessa reunião foi convencer os chefes dos povos a apoiá-lo na guerra contra os gregos. Tá? Xerxes viria a batalhar contra os 300 de Esparta. Pois aqui, bom, não sei se vocês sabem, mas a história dos 300 não aconteceu exatamente como no filme, né? Não foi daquele jeito exatamente. Mas enfim, Xerxes estava prestes a batalhar contra os espartanos, contra os gregos. E ele precisava do apoio militar dos diferentes líderes do seu império. O Império Persa abarcava uma série de povos. Tá? Não havia uma unidade étnica, não havia uma unidade nacional. O que mantinha o Império Persa unido e coeso era simplesmente o poder absoluto do rei Xerxes, do rei Assuero. Então ele precisava o tempo inteiro do apoio desses diferentes líderes dos povos do seu reino para que ele pudesse empreender os seus projetos expansionistas e megalomaníacos. Ele havia herdado essa tendência megalomaníaca do seu pai Dario. Dario era um grande expansionista, Dario queria conquistar o mundo inteiro e Xerxes, o seu filho, não era diferente. Então, em 483, segundo Heródoto, Assuero, o Xerxes, reuniu os poderosos da Pérsia e da Média, buscando convencê-los a apoiá-lo em seu projeto de guerra contra os gregos. E vejam o que ele disse, segundo Heródoto, para esses homens: quando eu declarar o tempo para a vossa vinda, cada um de vós deve aparecer e de boa vontade. E qualquer que vier com seu exército mais bem equipado, receberá de mim os presentes que são reconhecidos como os mais preciosos entre nós. Então ele estava prometendo aos seus apoiadores grandes tesouros, grandes recompensas, caso eles o apoiassem no seu projeto de atacar os gregos e subjugar finalmente a Grécia. Tá? Então faz todo sentido que Assuero tenha dado uma festa para todos os seus príncipes, para todos os seus regentes, e tenha mostrado a ele todas as suas riquezas. Ele queria provar para esses homens que ele tinha condições de cumprir essa promessa. Se eles o apoiassem, ele certamente poderia recompensá-los da melhor forma possível. Bom, como é amplamente sabido por todos que viram 300, apesar de Xerxes ter saído vitorioso naquela guerra contra os gregos inicialmente, depois ele acabou tendo derrotas estrondosas. Ele acabou sendo vergonhosamente derrotado pelos gregos e teve que voltar humilhado para o seu império, para sua casa. E o que é mais triste para Xerxes, pelo menos, é que ele ficou completamente sem dinheiro, sem recursos. Ele não pôde cumprir a promessa que ele fez para os seus apoiadores, tá? Porque ele gastou toda a sua fortuna, todo o seu muito dinheiro nas guerras contra os gregos. Nesse texto também é mencionado um segundo banquete, versículo 5.
Depois daqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do Palácio Real durante 7 dias a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto a ricos quanto a pobres. Então nós vemos que a primeira festividade seguiu-se uma segunda que durou apenas uma semana dessa vez. A primeira tinha durado 6 meses, a segunda durou apenas 7 dias. No caminho para cá, para a igreja, a Fabiana mencionou um casamento de uma famosa, né, de uma blogueira, que durou 3 dias. Extraordinário, né? Eu acredito que poucos de nós aqui tenham condições de dar uma festa de um dia. De horas? É difícil, né? Hã? Uma festa de horas já é difícil. Todos nós juntos, inclusive. E a nossa querida amiga deu uma festa de 3 dias. Agora a Asuero deu uma festa de 6 meses e logo em seguida deu uma festa de uma semana. Essa festa de uma semana se destinou a um público específico, aos seus súditos que viviam na cidadela de Suzã, tá? Tanto ricos quanto pobres, literalmente tanto a grandes quanto a pequenos. Aparentemente, o que a Asuero queria era agradar os seus súditos, né? Porque esses súditos tinham passado os últimos 6 meses servindo os príncipes de Asuero que estavam lá na capital. E agora eles precisavam de um pouco de descanso, precisavam ser um pouco agradados. Então Asuero dá a eles uma festa de uma semana, evidentemente regada a muito vinho, a muita bebida. Nós temos, nos versículos 6 e 7, informações que nós não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Não sei se vocês estão habituados com os padrões literários da Bíblia. O narrador bíblico, em geral, é muito conciso, é muito lacônico nas suas informações, ele é muito objetivo. Ele dificilmente descreve detalhadamente um cenário. Um narrador grego, por outro lado, é verborrágico, né? Ele tende a falar sobre os mínimos detalhes de um ambiente. Se ele estivesse descrevendo esse ambiente onde nós estamos reunidos hoje aqui, ele falaria sobre o data show, sobre a luz vermelha embaixo do data show, sobre aquele negocinho na parede, ele falaria sobre cada detalhe. Agora, o narrador bíblico, por outro lado, tende a nos oferecer apenas as informações necessárias. Ele sempre nos deixa com uma pulga atrás da orelha no final das contas, né? Isso não se deve a uma imperícia da sua parte, pelo contrário, essa é simplesmente uma técnica literária muito utilizada na Bíblia. Mas aqui nós temos um formidável exemplo da quebra desse padrão. O narrador bíblico descreve minuciosamente o ambiente da festa. Versículo 6. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas a argolas de prata e a colunas de mármore com cordões de linho fino de púrpura. Havia assentos de ouro e de prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, de madrepérola e de pedras preciosas. Então nós temos aqui uma descrição bastante detalhada do ambiente da festa. E por mais que muitas das palavras que aqui constem no texto hebraico não possam ser corretamente interpretadas, corretamente entendidas por nós podemos ter a convicção de que o narrador está querendo nos passar mais uma vez a impressão de que o rei Asuero era extremamente rico. O ambiente da sua festa era um ambiente equivalente ao do Templo de Jerusalém ou do Tabernáculo. Era um ambiente extremamente rico, finamente adornado, finamente decorado, tá? Então, mais uma vez, nós ficamos com a impressão de que esse rei era extremamente rico. No versículo 7 é dito que o vinho real era servido fartamente em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. O que se diz nesse versículo é que não havia 2 taças iguais. As taças eram todas de ouro e cada taça era talhada de uma forma. Você não encontrava 2 taças iguais nessa festa do rei Asuero. Isso chama atenção mais uma vez para a riqueza e para a suntuosidade da sua festa. E por fim, no versículo 8 nós lemos: e cada um bebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Ou seja, a bebedeira patrocinada por Asuero foi completamente liberada. Enquanto o indivíduo quisesse beber, devia haver bebida no seu copo. Segundo John Levenson, o versículo 8 parece dizer que a lei era que não deveria haver lei. Todos podiam beber o quanto quisessem. Tá? Não havia limites para a riqueza desse homem. Esse homem se considerava
estava um Deus na terra, um Deus andando entre homens, um Deus na forma humana. Ele estava literalmente elevado acima dos homens, porque o seu palácio ficava acima da cidade. Ele foi capaz de manter uma festa por 180 dias, e depois de uma festa de mais 7 dias, ele tinha recursos infindáveis. Aparentemente, ele podia fazer o que bem entendesse, o que bem quisesse. Aparentemente, seu poder era ilimitado. Ele tinha um controle exaustivo sobre cada uma das 127 províncias do seu vasto império. Esse é o cenário com o qual nós nos deparamos aqui. E a questão é, onde estava Deus enquanto o rei Assuero se engrandecia? Enquanto Assuero dominava as 127 províncias do seu império, o Deus de Israel dominava providencialmente todo o universo, inclusive o Império Persa, inclusive as ações do monarca persa. Enquanto o rei Assuero estava sentado em seu rico trono terreno, Deus estava sentado em seu sublime e rico trono celestial, inacessível e invisível aos olhos humanos. Assuero não sabia, mas havia um rei acima dele. Um rei que estava governando inclusive as suas próprias ações. Um rei que estava governando o curso da história. Enquanto Assuero estava em sua fortaleza, o lugar mais alto da cidade de Suzã, Deus estava em sua fortaleza celestial, o ponto mais alto de todo o universo. Enquanto Assuero festejava a paz que ele tinha conquistado, Deus se ria no céu, antevendo a calamidade que ele tinha planejado para o Império Persa e para o próprio rei Assuero. Enquanto Assuero se divinizava, o único Deus verdadeiro continuava sendo o único Deus verdadeiro, o regente absoluto da história e do universo. Apesar de toda a grandiosidade de Assuero, e apesar de ele se imaginar um Deus entre homens, apesar de ele imaginar que os seus recursos eram inesgotáveis, que ele podia fazer o que bem entendesse, havia uma força superior a ele, uma força que ele não podia enxergar, uma força que ele não podia ver, mas uma força que estava ao mesmo tempo por trás de tudo que acontecia na história. Assuero não era capaz de verificar isso. Deus é o Deus das reviravoltas, das peripécias. Lembre-se de que na semana passada nós tínhamos definido que um dos temas centrais do livro de Esther são as reviravoltas. Você espera que aconteça algo e o contrário sucede. Isso acontece o tempo inteiro na história de Assuero. Deus é o Deus que abate soberbos e exalta os humildes. Deus se move de uma maneira misteriosa a realizar suas maravilhas, como nos disse William Cowper. Enquanto os poderosos projetam o curso da história, no final das contas, tudo depende exclusivamente da vontade soberana de Deus. Nós podemos fazer planos, nós podemos traçar o que nós faremos, nós podemos planejar as guerras que nós guerrearemos, mas no final das contas, tudo provém e depende exclusivamente do Rei soberano do universo. Ninguém além dele tem esse tipo de controle sobre a história. Ninguém além dele pode dizer que é o Senhor sobre céus e terra. Qualquer monarca desse mundo, por mais poderoso que seja, por mais rico que seja, não pode governar sequer a si mesmo, não pode governar sequer a sua própria casa. A grande ironia desse capítulo é que esse rei, que aparentemente governava cada centímetro do Império Persa, vai ser desafiado dentro da sua própria casa pela sua esposa. A sua esposa não vai se submeter ao seu senhorio. Tá? Isso é uma grande ironia que nós vemos no livro de Esther. Vamos então fazer algumas aplicações. O reino celestial de Deus certamente não possui a mesma pompa, não possui a mesma suntuosidade do reino de Assuero ou dos reinos dessa terra. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Alguém pode ler, por favor? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Certo. Então, o reino de Deus não é como o reino de Nabucodonosor. Não é um reino que promove aqui na terra uma festa de 180 dias ou de uma semana. Como? O que eu disse? Nabucodonosor. O reino de Deus
majestuoso, não é pomposo, como o reino de Assuero, como o reino de Xerxes. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos buscar o reino de Deus com afinco. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Buscar primeiro o reino de Deus. Nós devemos buscar esse reino acima de todas as coisas. Esse deve ser o grande desejo do nosso coração. E por que nós devemos fazer isso? Porque o reino de Deus é infinitamente mais grandioso, mais rico, mais esplendoroso, mais magnífico, mais majestoso do que qualquer reino deste mundo. As riquezas celestiais do reino de Deus são riquezas absolutamente incomparáveis. São riquezas que tornariam o grande reino de Assuero, ou o grande reinado dos norte-americanos pobres. Tá? As riquezas do reino de Deus são absolutamente incomparáveis. E quando nós trocamos as riquezas desse reino eterno de Deus, desse reino celestial, pelas riquezas temporais e aparentes dos reinos desse mundo, nós estamos fazendo uma troca de tolo. Nós estamos trocando aquele que tem um valor inestimável, nós estamos trocando riquezas de valor eterno por riquezas que amanhã perecerão. O reino de Deus é de paz, vida, alegria e prosperidade eternas. Ainda que no presente nós não possamos vê-lo e vivenciá-lo plenamente, nós não temos como vivenciar plenamente a glória com a qual esse reino vai se manifestar no futuro. E por isso, a nossa espera por esse reino depende da fé e não da vista. Nós não vemos esse reino no presente. Nós não enxergamos a sua glória magnífica, o seu valor inestimável. Nós simplesmente somos informados, por isso, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos e pelos profetas da Bíblia. Mas nós temos fé de que nós teremos livre acesso a esse reino esplendoroso de Deus, porque nós confiamos no seu Rei. Nós confiamos em Jesus Cristo, e Ele é absolutamente confiável, Ele é absolutamente fidedigno. Nós cremos na sua palavra e nós confiamos que Ele nos levará a esse reino eterno. A nossa maior tentação nessa vida é nos deixarmos seduzir pela pompa, riqueza e suntuosidade dos reinos desse mundo. Essa é uma tentação constante para cada um de nós, porque essas suas riquezas são riquezas físicas, são riquezas palpáveis, são riquezas nas quais nós podemos tocar, podemos sentir, nós podemos usufruir delas no presente. Mas as riquezas do reino de Deus são riquezas de natureza, sobretudo, espirituais. São riquezas que no presente não nos parecem palpáveis. São riquezas que no presente, ao invés de nos deixar ricos, por muitas vezes nos deixam pobres. São riquezas que no presente, ao invés de conquistar popularidade para nós, conquista o exato oposto, conquista a fúria dos homens. Nós nos tornamos no presente pessoas miseráveis, pessoas desprezadas, pessoas que são xingadas o tempo inteiro, desprezadas o tempo inteiro, por amor ao reino de Deus. A grande tentação nossa nessa vida é não nos deixar seduzir pelas riquezas dos reinos desse mundo. Por mais sedutoras que elas pareçam, por mais apetecíveis que elas sejam para nós, nós devemos sempre abrir mão delas. Tá? O rei Assuero ofereceu para os seus súditos uma festa de 180 dias, 6 meses de festa. Muitos de nós se deixam seduzir por festas que duram uma noite, um dia, tá? E vendem ou trocam todas as riquezas do reino celestial por uma noite de prazer. Uma noite de prazer que depois vai te trazer muita dor de cabeça, que depois vai te deixar com uma dor terrível no coração e na alma, vai te fazer sentir um lixo, vai te fazer sentir aquele vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Tenha muito cuidado com as riquezas dos reinos desse mundo. Elas aparentemente são sedutoras, aparentemente elas podem preencher o vazio que existe na nossa alma, mas no final das contas, todas elas invariavelmente nos mostram que nós estamos buscando satisfação no lugar errado. Nós devemos então viver pela fé e não pela vista, como nos ensina o apóstolo Paulo. Nós devemos esperar ansiosamente a manifestação do reino celestial de Deus, o único que pode dar a nós aquilo que nós tanto queremos: felicidade e paz eternas. Nós só conquistaremos isso no reino celestial de Deus, esse reino que está acima deste mundo,
esse reino ao qual nós não temos acesso, que nós não podemos ver agora, mas esse reino que nós esperamos com tanta ânsia. O único Deus homem que já pisou nesse planeta foi Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem domínio apenas sobre 127 províncias no reino da Pérsia. Jesus Cristo tem domínio sobre todos os reinos deste mundo. Segundo as suas próprias palavras, antes de ascender aos céus, ele disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Ou seja, Jesus Cristo não tem poder apenas sobre algumas províncias desse mundo. Ele tem poder sobre todo o universo. Ele controla o universo desde seu reino celestial. Ele está sentado sobre o seu alto e sublime trono, e de lá ele governa todo o universo. Por mais que os reis da terra se ensoberbeçam, por mais que eles se imaginem grandiosos, por mais que eles se imaginem poderosos e ricos e sublimes, nada neles se compara à grandiosidade, à sublimidade, à majestade do reino do Senhor Jesus Cristo. Ele tem domínio, inclusive, sobre esses reis como Assuero, que se julgam grandes. Vai ficar muito claro no livro de Esther que existe apenas um único rei no universo. E esse rei é o Deus de Israel, o Deus que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Lembre-se sempre disso. O reino de Jesus é o único reino que não vai ter fim. É o único reino que pode preencher os nossos corações, que pode nos dar aquilo que nós tanto buscamos, felicidade e paz eternas. Então, esperem no Rei Jesus e não nos reis desse mundo. Amém?